acompanhando este pré-clássico do Vasco. A gente tem as prováveis escalações aí, são cenários bem diferentes, né? Embora os dois times trabalhando ali com ponta de tabela nesse Campeonato Carioca, o Flamengo uma vida mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Até pro Felipe Luiz rodar o seu elenco, fazer os seus testes, vem de vitória em Clássico, vitória em Supercopa, enfim, é um outro clima para esse Flamengo para chegar nesse Clássico contra o Vasco. E aí o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã. Time muito forte, né? Claro, tem a ausência do Gerson, tem as expulsões da última partida do Clássico. E o Felipe Luiz, ele tem essa vantagem de não precisar iniciar um trabalho, né? De não precisar passar por esse processo. Ele também pode, o Flamengo fez isso, né? No início do Campeonato Carioca, de ainda assim usar o estadual como uma pré-temporada, mas de uma outra maneira, com uma outra visão. Ele já consegue projetar mais pra frente o que de fato ele quer progredir com essa equipe. E isso tem acontecido, né? Claro que a gente vê uma atuação não tão boa contra o Fluminense, a gente vê um 1-0 ali contra o Botafogo, mas ainda assim uma superioridade, um controle do jogo, controle da bola. Um trabalho já. Um trabalho, então, um trabalho que dá resultado em todos os setores. Então ele tem essa vantagem. Irner, esse time aí pra sábado. Não, eu concordo com a Mari, é um time muito forte. A diferença é tão grande entre as equipes que, mesmo com o Flamengo sem alguns jogadores essenciais, Gerson e Pedro, por exemplo, você olha as opções do Flamengo e até as opções que estão entre parênteses ali, todos seriam titulares do Vasco. Talvez o Varela não. Seriam titulares em muitos times, né? Em muitos times. Talvez o Varela não, né? Piton pode jogar bem ali do lado esquerdo e tal, mas seriam titulares do Vasco, então é muita diferença, né? Você pensa que o Vasco com o Carille tenta fazer um jogo de controle de bola e o Flamengo pressiona bem a saída de bola. E se o Vasco tenta avançar, o Flamengo tem contra-ataque por ambos os lados, pode usar o Plata. É um jogo muito favorável ao Flamengo, mas muito favorável. E o Felipe Luiz tem uma derrota em 21 jogos, então, assim, 6 empates, ganhou a maior parte dos jogos. Eu raramente digo que tem favorito em clássico, favoritismo é uma coisa bem grande. Nesse tem. Uma distância muito grande. E tem muita diferença, não só no que a gente está falando em campo, né, das peças, essa profundidade de elenco, esse trabalho que também já está mais avançado, o Carille chegando e tendo muito que trabalhar com o que tem em casa, porque o Vasco também no mercado tem levado muita porta na cara e está difícil até de trazer uma peça ou outra, de dar uma opção a mais para o Carille montar esse time. E o Jufo até traz a informação para a gente, se a gente tiver até também um provável Vasco aí do Carille, faz favor, pessoal. O Jufo fala, né, volta Coutinho, já tem algumas outras opções no banco e tal, só que ele também precisa pensar na sequência da semana, né? O Vasco tem Copa do Brasil, tem outras coisas que são importantíssimas para a temporada. Emendar 2 clássicos, né? Emendando clássicos, então assim, muita coisa para o Carille equilibrar com um elenco muito menor, né? Muito mais enxuto. E ainda assim não podendo extrair o máximo dos seus principais jogadores, né? Como é o caso do Coutinho e do Payet. Ele não tem esses jogadores 100% ainda. É muita questão física ainda envolvendo os seus dois principais jogadores, construtores, enfim, como a gente quiser chamar. É claro que você tem na função do Verratti essa inspiração de gol. E ali é uma confiança de que não precisa de tantas bolas assim para ele dar conta do recado, né? O problema é que o Vasco quase tem só uma única maneira de acessar o Verratti, né? Justamente por isso, ele fica muito preso nessa condição de ter o melhor dos seus meias e aí você tem o melhor dos seus laterais. E até, né, Birner, perdão, nesse início de temporada também, caras que são peças importantes aí, Paulinho, Jair, ainda também retomando o melhor de sua forma física, tiveram lesões importantes na temporada passada. Até quem o Carille tem em mãos também, ainda não a 100%, né? A Mari pontua Payet e Coutinho, mas de outros caras também que são fundamentais aí para essa espinha dorsal. Respeitosamente, é o que ele tem. O Vasco, como você falou, tem Copa do Brasil, mais pra frente brasileiro, e ele precisa chegar com um futebol bem melhor que o atual, para não correr risco de ser rebaixado mais uma vez. Até porque isso pode implicar em outros aspectos, por exemplo, o Vasco quer vender a SAF, né? Uma SAF com time em segunda divisão é mais difícil de ser vendido, com time às portas, né? Na porta de chegar à segunda divisão de novo. Então, a situação do Vasco é muito complexa, dentro de campo, extra-campo. Quando o Carille bate muito na tecla da construção do jogo por dentro, eu entendo ele. Eu acho que até para usar o Coutinho e o Payet, eles têm que jogar um pouco mais por dentro, tem que ter uma linha de 4 atrás. Só que o Verratti, para mim, ele é muito bom jogador quando você tem a jogada pelo lado e ele chega para finalizar.
Eu não sei se esse jogo por dentro, com o Verratti fazendo pivô, com tabelas, se isso ajuda o centroavante. Eu acho que faz ele participar mais, mas eu não sei se necessariamente tira mais do jogador. Então eu tenho muitas dúvidas a respeito do Vasco, como vai ser a condição física do Coutinho, do Payet ao longo da temporada, o Paulinho se recupera, o Tietchan se adapta, como que o time lida com a pressão. Quer dizer, controla a situação do Flamengo e do Vasco, repito, eles estão em mundos completamente diferentes nesse momento e o mundo da falta de conforto é o vascaíno. A gente tem números aí também dos dois comandantes para este clássico, de Felipe Luiz e também de Fábio Carille. Tem muito esse contexto do que a gente está falando, né? Um trabalho do Felipe Luiz de um tempo a mais já e também que encaixou muito rápido, que se estruturou muito rápido nesse Flamengo. Com 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 76,2% para 1,71 gols por jogo marcados, sofridos 0,57 por partida e 2 títulos. A gente traz aí o número total de jogos, tá? Do time principal e sem os amistosos. O Carille começando o ano, começando a temporada no Vasco com 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Um aproveitamento de pouco mais de 61%, 1,67 gols marcados para 0,83 sofridos por jogo e não conquistou nenhum título ainda. Um trechinho falando do Felipe Luiz, para a gente olhar o trabalho do treinador, que é muito elogiado e acho que com merecimento, mas o Pet faz uma análise um pouco mais fria e interessante da gente observar. O trabalho, você analisar o trabalho, ele precisa ter algum tempo. Então, o Felipe Luiz, sem receio nenhum, posso dizer que é um cara super inteligente, super bacana, que gosta e se prepara. Então, tudo são condições daquela coisa, que pode ter chance de exercer um trabalho bem bacana. Nós aqui no Brasil misturamos o que é o trabalho com o que são os resultados, porque somos imediatistas. Você não pode julgar os treinadores, os profissionais, pelo resultado simples em um curto período, porque a nossa cultura exige resultado de imediato. Então o Felipe, sendo preparado, como começou a ser preparado, pode ser que a oportunidade para ele aparecer mais cedo, mas ele está mostrando que mesmo ter aparecido mais cedo a oportunidade de assumir o Flamengo, e o Felipe, de repente, pintou essa oportunidade pela incompetência de gestão do ano passado e ano retrasado de gerar resultados, o que o Flamengo merece e o que o elenco merece. E a última cartada foi o Felipe Luiz, e graças a Deus, porque ele ganhou a Copa do Brasil, porque aí senão ia ser ameaçado o primeiro emprego dele no Flamengo, e eu acho que tem super potencial. Beijo enorme pro Pet, né? Muito lúcido, muito inteligente. Sim. Nossa cultura foi maravilhoso, né? Eu ouvi aqui no ponto o pessoal falando, nasceu no Meia, cresceu no Rio de Janeiro. Beijo pro Pet. Agora, é muito importante essa análise fria que ele faz, né? Tem ali uma crítica ao trabalho anterior que para mim fica muito clara, quando ele fala dos resultados e do desempenho do Flamengo com o Tite. Ele fala tudo que a gente está acostumado a ouvir do Felipe, mas prega um pouco mais de cabeça fria e de calma para a análise do trabalho, né? Que você concorda? Capitão? É porque a gente está acostumado a esse discurso com o jovem treinador quando está perdendo. Então, assim, calma, tipo assim, sabe, calma, ele é jovem ainda, enfim, dá tempo ao tempo de trabalho. Quando é um treinador que já conquistou como o Felipe está ganhando, parece que soa talvez para alguns como crítica, que não é, sabe? Então, assim, não é uma crítica. Ele são pés no chão, né? Então, assim, entender que é um processo, que o Felipe é um treinador que é diferente, porque a gente já percebe isso no trato do dia a dia, nas questões táticas, né? A movimentação que ele faz com jogadores, esquemas táticos, enfim. E é algo que acho que todo mundo devia pensar, né? Com relação a um jovem treinador que dirige um clube, né? Enfim, gigantesco como o Flamengo, que tem uma identificação muito grande com o clube. Isso é muito importante, o Pet sabe disso também, o quanto é importante para o Felipe treinar o Flamengo, porque é um cara que conhece o dia a dia, conhece quando o jogador não precisa falar com o Felipe, ele já falou sobre isso. Pô, o jogador não precisa falar para mim se está chateado ou não, eu percebo na fisionomia dele, na fisionomia do funcionário, então que entende o movimento do dia a dia do Flamengo, ali da estrutura, e é isso, eu acho que o Pet sempre foi muito lúcido no que fala, sempre é muito coerente, e o que ele falou é algo que a gente tem que respeitar, tem que escutar,
e tem muita correção, assim, no elogio ao Felipe, e também entender que não é só porque está ganhando, um momento que o Felipe tem uma dificuldade, que também a gente tem que ter tempo, porque isso acontece no processo de um jovem treinador. Mas que o Felipe está moldado para ser campeão no Flamengo, está moldado para exercer essa função durante um período sustentável aí para ele, e um período grande. Eu acho que o Felipe ele tem muita capacidade para isso. O que chama muito atenção no Felipe é que, enquanto jogador, ele sempre foi reconhecido por ser um atleta diferente em relação à sua mentalidade. Perfeito. E por ser uma pessoa que tinha acesso, né, ao indivíduo, ao cidadão Felipe Luiz, uma pessoa especial na mesma forma, né? Uma pessoa fora da curva, acima da média, e um jogador com uma leitura, uma carreira acima da média. E aí criou-se essa expectativa que o técnico seguisse essa mesma linha. E nessa primeira amostragem é exatamente isso que ele mostra. Então foi um jogador acima da média, em termos de cabeça, é um ser humano acima da média, quem conhece, e tem se mostrado no início um técnico acima da média. Agora, você imagina esse combo altamente promissor em um país com o peso que o futebol tem no Brasil, em um país descrente com os seus próprios treinadores, né? O futebol brasileiro estava desesperado para ter um jogador melhor do mundo, como hoje o Vinícius Júnior é. O futebol brasileiro está desesperado para ter técnicos bons, para não precisar, entre aspas, só recorrer ao mercado de fora. E o Vinícius, o Felipe mostra esse potencial. Por isso que a expectativa, a ansiedade de cravar que ele vai ser esse técnico, ela é ainda maior. Então acho importante alguém como o Pet, um brasileiro como o Pet, adorei a maneira que ele... Eu adorei. Isso é o sentimento dele, claro, é muito legítimo. E é legítimo, né? Exato. Alguém que bota um pouco de freio, não é freio dizendo calma, ele não é tudo isso. É o freio dizendo vamos dar o tempo certo, porque da mesma forma que em 3 meses a gente tem certeza que o Felipe é um gênio, se nos 3 meses seguintes ele não for bem, vai ter quem diga, tá vendo, não é tudo isso. E não são nem os 3 primeiros meses. Talvez a carreira inteira dele seja como esse começo. Talvez ele seja esse fenômeno que parece ser. Mas a gente não tem que ter pressa para cravar isso, né? E de fato ele vem se desenvolvendo como um técnico acima da média, no momento em que nós estamos ávidos por técnicos brasileiros que entreguem o que ele está entregando. Então tá bonito de ver, mas eu acho legal alguém como o Pet, calma, deixa ele se desenvolver no tempo certo. Isso não é desmerecer. É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Temos aqui a escalação do time, tá bom? Lembrando que hoje de manhã saiu a punição envolvendo os jogadores do Botafogo, jogadores do Flamengo. Graças a Deus o Gerson está de fora, porque a gente viu nas imagens claramente que em nenhum momento ele agrediu nenhum jogador do Botafogo, apenas ele estava separando, né? O Bruno Henrique estava no chão, o Alexander Barbosa foi para cima do Bruno Henrique tentar agredi-lo. O Gerson afastou o jogador. Pra você ter ideia, até o VAR que estava na partida foi punido por 30 dias de suspensão. O Alex Barbosa 30 dias, o outro, acho que é o Alex Teller, perdão, do Botafogo, com 30 dias também de suspensão. E o Cleiton, né, que deu aquele toco assim, meio de raspão, ainda conseguiu fazer um estrago no Alex Barbosa, tomou 30 dias de suspensão, né, por ter agredido. Embora a gente sabe quem agrediu primeiro. Foi o Barbosa que deu um soco, não pegou, o Cleiton se defendeu, mas independente disso também agrediu, né? Os dois têm que ser punidos, tá bom? Mas os 3 jogadores, os 2 de Botafogo e um do Flamengo, pegaram suspensão de 30 dias, mesmo que o time deles se classifique, não participam da semifinal do Campeonato Carioca. Temos aqui a escalação do time, né? Que vai enfrentar o Vasco da Gama. Com alguma novidade, o Luiz Araújo vai fazer a função tanto da De La Cruz como da Arrascaeta, por questão de controle de carga e questão de poupar também. Já que esse ano vai ser mais de 80 jogos, o time precisa rodar o elenco para poder não lesionar os jogadores, dar toda aquela questão física, tá bom? Temos aqui o goleiro Rossi, Danilo na defesa, né? O Léo Ortiz vai ser poupado aqui, apesar da qualidade dele na saída de jogo, controle de bola e tudo mais. Mas o Felipe Luiz achou melhor poupar o jogador. Danilo no lugar do Léo Ortiz e Léo Pereira vai ser a dupla de zaga. Lateral direito, o Wesley se mantém. No meio, Eric Pulgar e Alan, né? O Alan voltando, retornando seu bom futebol. Varela novamente na esquerda, isso porque o Ailton Lucas, a princípio, não está apto ainda para esse jogo, né? Depois daquela pancada que ele sofreu no último clássico diante do Fluminense. Por isso está de fora de novo, ou provavelmente entra no segundo tempo, mas até o momento aqui que vai ser titular vai ser o Varela na esquerda. Meio de campo, Luiz Araújo fazendo papel de meia. Lembrando que, assim, no papel a gente tem o Luiz Araújo no meia, mas a gente sabe que fica alternando aqui, ó. Na ponta direita temos o Gonzalo Plata, na esquerda temos o Michael e no ataque o Bruno Henrique, que tá fazendo, né, papel muito bem, melhor do que o próprio Juninho. Mas aqui vai ter uma troca, Luiz Araújo no meio e o Michael na esquerda e o Gonzalo Plata na direita sempre vão ficar trocando, isso durante todo o jogo a gente sabe como funciona, né.
Às vezes o Luiz Araújo cai para a esquerda, o Michel vem por dentro, às vezes o Plata vai para a esquerda e o Luiz Araújo vai para a direita. Vamos ficar essa troca aí constante até para confundir o próprio adversário. Bom, mas como eu falei, tá aqui a escalação do Flamengo. Rossi, Wesley, Danilo, aí Léo Pereira, Varela. Em relação ao Danilo aqui, pode ter uma troca entre o Danilo e o João Vitor, mas a princípio vai ser o Danilo. Léo Pereira, Varela, Eric Pulgar, Alan. Alan também pode ser uma troca entre o Everton Araújo, mas a princípio o Alan. Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Michel e Bruno Henrique. Eu colocaria até o Matheus Gonçalves aqui no lugar do Luiz Araújo, jogaria o Luiz Araújo pela direita, tacaria o Michel e colocaria o Gonzalo Plata pela esquerda para poder colocá-lo no segundo tempo, tá bom? O Matheus Gonçalves está muito bem, poderia já começar o jogo com o Matheus Gonçalves e no segundo tempo fazer a troca. Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Jogo importantíssimo, né? O Flamengo ganhando, se consolida na questão do título da Taça Guanabara, embora tenha a última rodada, mas o Volta Redonda, mesmo que vença o jogo, precisaria fazer um placar elástico para poder conseguir tirar o saldo de gol, que se não me engano agora é 17 gols de saldo, ou seja, é praticamente impossível, né? Para o Volta Redonda conseguir tirar essa margem de gols do Flamengo. Jogo daqui a pouquinho, 9h45 da noite, Flamengo e Vasco da Gama, com transmissão da Sport TV e da Premier. Espero ter gostado do vídeo, espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição.